pessoal, vamos lá então. Vamos agora fazer a nossa manteiga composta, tá? Uma coisa muito importante é que vocês, antes de começar sempre fazer alguma das nossas receitas, sempre na realidade olhem todas primeiro, assistam todos os vídeos que estarão disponíveis para vocês. Por quê? Porque normalmente uma receita ela complementa a outra, né? Como a gente fez o fundo claro de frango lá atrás, fizemos o fundo de legumes, que vai servir como base das nossas receitas agora, nossa sopa de cebola, nosso biscuit de camarão, né? E agora a gente vai fazer a nossa manteiga composta, que vai servir como base de outras preparações, principalmente, né, também da nossa sopa de cebola e do nosso biscuit de camarão. Lembrem, né, manteiga gelada, ela também é um espessante, certo? Então a gente vai usar para finalizar e espessar as nossas preparações, tá? Manteiga composta, então, como nós vamos fazer? Manteiga, ponto de pomada, tá? Em temperatura ambiente, certo? Depois, nossa mise en place, aqui já preparada, limão, salsinha e pimenta do reino, tá? Então, primeiro procedimento simples, clássico e básico é cortar, picar aqui a nossa salsinha, né? Como que a gente vai fazer aqui então? Mesma coisa de sempre, né? Movimento da mão aqui em formato de aranha, né? A gente segura a salsinha aqui com os dedos de baixo, né? Seguramos e vamos delimitar o corte com os 3 dedos de cima, né? Então a gente vem, pode fazer bem devagar, sem pressa, né? Não precisa fazer rápido, ó. Veja aqui, fazendo bem lentamente, vai recolhendo os dedos bem lentamente, para você ir treinando, né? Não queira fazer rápido. Se você quiser fazer rápido, a chance de você se cortar vai ser maior. Lembra, né? Faca bem afiada e você segue cortando. Aí quando você já adquirir um pouco de prática, você pode aumentar a velocidade, né? Os dedos de baixo sempre servem para ficar juntando, deixando unido a salsinha. E você segue cortando, né? Como eu falei, quer fazer mais lento, faz mais lento, mas tenta fazer o movimento certo, tá? Sempre fica olhando para a tua mão, ver se você não... Às vezes a gente tem algum vício de corte, né? Fica pegando de lado, fica pegando assim, né? Não. Tenta ver se sempre você está fazendo o movimento certo. Se não tiver, para e comece a fazer de novo, né? Bem devagar, tá? Finalizando aqui, a gente já poderia usar a salsinha assim, tá? Dessa forma que ela tá bem picadinha. Quer dar mais uma cortada nela? Não tem problema. Junta ela aqui e movimento de gangorra na faca, né? 2 dedos segurando a faca na ponta, você vai fazer movimento de gangorra e junta de novo e faz de novo. Vai fazendo devagar até você aprender a fazer todo o movimento. Fez isso daqui, separa a salsinha para o lado. Pode colocar lá na manteiga já, mas aqui a gente só vai jogar ela para o lado e vamos para a pimenta do reino. Tem moedor em casa? Melhor ainda, pode utilizar o moedor. Professor, não tem moedor em casa, como que eu faço? Coloca a pimenta do reino inteira? Não, a gente quer extrair o sabor dessa pimenta do reino. Nesse caso, o que a gente faz? Vem com a tua faca, né, qualquer faca, né, e pressiona para esmagar a tua pimenta. Aqui tem que fazer um pouquinho de força, fazer um pouquinho de pressão, para realmente a pimenta esmagar. Junta ela de novo, vem e pressiona de novo. Ela, depois de toda esmagada, você pode vir aqui, movimento de gangorra, e dar uma picada para ela ficar bem moída, né? O interessante aqui é que, como nós vamos finalizar com essa manteiga, né, não pode ter nenhum pedaço grande de pimenta do reino, porque às vezes é até indigesto na hora da gente comer, né? A gente mastigar um pedaço muito grande de pimenta do reino. Então, por isso que o ideal aqui é que você venha com a tua faca e realmente repita o movimento de gangorra várias vezes até você ter certeza que a tua pimenta do reino ficou semelhante ou quase igual ela sairia de um moedor de pimenta, tá? Mise en place preparada, salsinha, pimenta do reino, suco de limão e manteiga. O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente misturar os ingredientes. Então colocamos o limão e colocamos a salsinha
e a pimenta do reino. Os ingredientes já dispostos, vamos deixar bem homogêneo, né? Segue misturando até que tudo fique bem homogêneo. Agora, depois desse primeiro processo, depois de misturar um pouco, a gente adiciona um pouco de sal, tá? Sempre lembrando o quê? Que é apenas um pouco de sal. A não ser que a gente vai usar essa manteiga composta para algum tipo de finalização que já vai à mesa, ou até mesmo como uma entrada, alguma coisa assim, né? Mas como nós vamos usar ela para como espessante já de uma sopa, né? E lá a gente já vai ter colocado um pouco de sal, toma cuidado sempre com a quantidade de sal que a gente coloca aqui, né? Então, uma pitada de sal apenas só para realçar o sabor realmente dos itens que a gente colocou aqui e voltamos a misturar. Tá? Lembrando que manteiga composta, né, é simples de se fazer, mas ao mesmo tempo a gente pode brincar muito com os sabores, né, das manteigas. A gente poderia aqui, por exemplo, no caso do bisque, né, a gente poderia colocar aqui um caldo de camarão ao invés de um suco de limão. A gente poderia colocar aqui até mesmo pedaços bem pequenos de camarão desidratado, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma manteiga bem aromatizada com camarão. Então a gente pode variar muito, né? Até mesmo um mirepoix, né? Um mirepoix bem picadinho a gente pode usar fazendo na manteiga também. Eu já falei isso para vocês em sala de aula, que é muito versátil todas as preparações que a gente pode fazer com manteiga composta. Nossa manteiga aqui bem misturada, a gente vai fazer o que? A gente vem aqui, papel manteiga, pode ser filme plástico também, não tem problema, tá? Estendemos nosso papel manteiga aqui. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil. Aí. E manteiga no centro dele. Raspa bem teu bol. Espalha um pouquinho ela. E agora a gente vai deixar isso aqui no formato cilíndrico, né? Tá bom, mas vamos lá. Igual enrolar sushi, né? A gente sobe ela um pouquinho aqui e vai deixando ela no formato cilíndrico. Ó, vem puxando ela para trás. Damos outra volta e vamos sempre jogando, fazendo pressão para que ela vá para os lados. Aqui vai depender muito do tamanho que eu quero essa minha manteiga também. Eu quero ela em medalhões mais ou menos do tamanho, um pouquinho maior do que uma moeda de R$1, tá? E então aqui eu já finalizo ela. Então tem um grande charuto aqui de manteiga. Aperto as pontas e agora vamos levar para a geladeira, né, para que a gente possa usar depois ela para espessar nossos caldos e nossas sopas. Pessoal, vamos dar início então à nossa sopa de cebola, a mais uma das nossas preparações. Uma observação, né, é que assim, a gente pode chamar de sopa de cebola, mas ela está muito mais para um tipo de caldo. Lembrem as diferenças lá de fundos e caldos, né? Caldos a gente já são levemente temperados, certo? Então essa nossa sopa ela é basicamente como se fosse um caldo, tá? Não é aquela sopa de francesa clássica, que é um creme espessado, não. Ela é basicamente um caldo de cebola. Até por isso a forma de se fazer é simples e são poucos os ingredientes, né? Obviamente os ingredientes básicos é a cebola, né? Que aqui eu vou demonstrar para vocês como vocês vão fazer o corte dela, né? Então a gente vai trabalhar aí com 1,5 kg de cebola, é bastante cebola, né? Vamos trabalhar na nossa mise en place com manteiga, vinho, o nosso fundo de frango claro, nosso sachê de pis e lá para finalizar a nossa manteiga composta também, tá? Então para o corte de cebola, como vocês vão fazer? Nossa cebola já descascada. Nesse caso aqui, vocês vão retirar a raiz dela, né? Deixa de lado, vira sua cebola, técnica de sempre, né? Segura com os 2 dedos embaixo, os 3 de cima vão delimitar o corte
E aí você faz o corte o mais fino possível, tá? Faz o corte bem fino, faz devagar, não precisa fazer rápido, para ter certeza que está fazendo certo. Não é para pegar a cebola assim, porque assim vocês vão cortar o dedo de vocês, tá? É nesse formato da mão que eu estou fazendo aqui, bem devagar, vem cortando o mais fino possível, corta devagar, sem problema, né? Já está com prática, acelera, vai tentando ganhar velocidade. Chegou no limite onde você não consegue mais segurar a cebola, deita a cebola e começa de novo. Até o final. O mais fino possível, segurando sempre e delimitando o corte com os dedos de cima. Chegou no final, está pronto a nossa cebola. Isso vocês vão poder treinar bastante, porque vocês vão cortar 1,5 kg de cebola assim, tá? Em sequência, então, pessoal, a nossa sopa de cebola, panela quente, tá? Uma panela aqui, né, que seja razoavelmente grande, assim, para que a gente consiga colocar nosso 1,5 kg de cebola. Manteiga. Entrou com a manteiga, pode entrar direto com a cebola, para a nossa manteiga não queimar, tá? Então, não tem problema, você pode entrar com a manteiga e direto com a cebola, porque se você fica com a manteiga ali, essa manteiga pode queimar. E aqui não tem aquela regrinha de colocar um pouquinho de azeite de oliva para controlar a queima da manteiga, tá? Poderia estar usando manteiga clarificada aqui? Poderia, mas isso a gente vai ver na próxima aula, não nessa, tá? Então aqui é a mesma coisa. Coloca toda a cebola. E agora a gente vai caramelizar toda essa cebola. Vocês vão ver que ela vai reduzir bastante de tamanho, tá? Não vai adicionar sal, não vai adicionar nada, é só manteiga e cebola. E a gente vai ficar aqui mexendo sempre que necessário, deixando essa cebola caramelizar bastante, né? Criar aquela crosta, aquela reação de Maillard no fundo da panela também, porque depois a gente vai deglaciar com vinho. Dando continuidade então à nossa sopa de cebola, né? Observem aqui nossa cebola bem caramelizada, uma crosta no fundo também bem caramelizada. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai deglaciar com vinho tinto, fazendo essa nossa cebola ganhar ainda mais cor. Reparem como ela diminuiu bastante o tamanho, né? A água evaporou bastante. Agora a gente vem, fogo alto, vem com o nosso vinho e a gente deglaceia esse nosso fundo aqui, tá? Raspando bastante aí o fundo, as laterais da nossa panela com esse vinho. Pode também, se quiser, adicionar um pouquinho de caldo de frango já nessa etapa, tá? Vem aqui e adiciona um pouquinho de caldo de frango. E agora a gente vai deixar tanto esse caldo quanto esse nosso vinho, tá? Deglaciar bastante, vai raspando a panela e vamos deixar ele evaporar por completo. Deglaciada então nossa cebola, a gente continua mexendo aqui nas laterais, confere se está tudo bem deglaciado, o vinho evaporou, porque a gente quer só aroma de vinho, a gente não quer gosto de vinho, certo? Ele evaporando todo, a gente entra com o nosso fundo de frango, mexe, entra com o nosso sachê de pis, sachê de pizza aqui, e agora é fogo baixo, né, por meia hora. Deixa ali meia hora em fogo baixo. Vamos lá? Pessoal, dando também finalização à nossa sopa, ao nosso caldo de cebola, tá? Agora, depois das meia hora de cocção, a gente retira aqui o nosso sachê de pizza também. E agora eu vou dar aqui uma opção para vocês, mas que eu gostaria muito que na realidade vocês fizessem as duas em casa. Tá? Aqui eu vou fazer uma só, vocês podem fazer as duas até por uma questão de teste. Tá? Aqui eu vou coar, como eu quero ele mais no formato de caldo, tá? Eu vou então coar, retirar toda essa cebola aqui e a gente vai ter só o caldo realmente de cebola depois espessado com a nossa manteiga. Tá? Mas aí vocês, né, até para não desperdiçar essa cebola, em casa vocês podem fazer os dois. Separa metade e usa metade, finaliza da mesma forma que eu vou finalizar aqui o nosso caldo, certo? Vocês podem fazer isso, então até para vocês observarem o que? Textura, aroma, principalmente textura quando você come,
certo? Você observar também velocidade, né, de quando você come, quando ela está mais líquida e quando ela tem a cebola. Tudo isso são coisas interessantes de vocês, né, visualizarem aí no nosso caldo, certo? Como aqui eu quero ele mais com formato realmente de caldo, tá? Então eu vou coar essa nossa cebola aqui, perfeito? Volto com ele coado e já para a gente espessar com a nossa manteiga. Pessoal, aqui nossa manteiga então já, né, preparada. Obviamente, quanto mais tempo vocês deixarem ela na geladeira, maior vai ser a absorção de sabor. Então, se deixar 24 horas, melhor ainda. E aqui a gente vai cortar, pode cortar em medalhão ou um único medalhão, né, com o peso da nossa manteiga, que são 50 gramas para a gente finalizar a nossa sopa de cebola, e já também deixar reservadinho a quantidade que a gente vai precisar para finalizar o nosso bisque de camarão, né? Você pode tanto cortar pequenos medalhões, como se precisar cortar um pouco maior também, sem problema algum, como se vocês quiserem, né? Separa bem aqui o papel manteiga, certeza que não vai nem o papel manteiga para a panela, né? Como se vocês quiserem também, às vezes para finalizar uma massa, uma brusqueta, algo assim, vocês podem vir aqui e tirar, né, uma fina, né, camadinha, e esse aqui vocês podem colocar em cima de uma brusqueta, de uma massa para finalizar, né, e ela ir derretendo no prato até chegar na mesa do comensal, certo? Vamos lá finalizar então nosso sopa de cebola. Pessoal, então aqui nossa cebola já coada e aqui nosso caldo. Vamos reservar esse aqui para a gente utilizar depois, tá? Então a gente reserva. E agora a gente vem com nossa manteiga, nosso caldo ainda não em fervura, certo? Mas já ele está quente aqui, a gente adiciona a manteiga e segue mexendo bem rápido até que essa nossa manteiga derreta por completo. Nesse momento também, até aconselho vocês, esqueci de falar, antes de colocar a manteiga, que vocês provem para observar, né, como que está esse nosso caldo sem sal. Então vocês observarem na realidade como ele é saboroso já sem sal. Como na realidade o sal ele acaba não fazendo falta, né? E agora que a gente já colocou a manteiga, então, lembre que a manteiga tem sal, né? Que a gente já colocou a manteiga, aí sim a gente vai acertar um pouquinho o sal dessa nossa preparação. A gente segue aqui, colocando uma pitada de sal. Prova, corrige mais um pouco, se for necessário, tá? Então minha manteiga aqui terminou, ela deu uma leve espessada, certo? A gente serve na sequência. Pessoal, finalizando então o nosso caldo de cebola, certo? Logo que você coloca a manteiga, logo que espessa, direto para o prato, direto para servir, tá? Então aqui a gente tem ele já finalizado, né? O nosso caldo. Pode só servir o caldo, como, né, que eu coloquei um pouquinho da nossa cebola centralizado no prato também. Lembrando, esse caldo ele também é um caldo base, né? A gente pode usar ele a partir daqui para outras preparações. O molho de cebola mais trabalhado, né? Como a gente poderia, por exemplo, bater essa cebola, tentando fazer um creme de cebola. Se a gente bater essa cebola, o único detalhe que a gente tem aqui, a gente vai perder um pouquinho dessa cor mais caramelo, tá? Ele vai dar uma leve branqueada quando a gente pulsionar, quando a gente bater essa cebola, a gente perde um pouquinho disso. Nada que não dê para corrigir depois, com uma cebola brûlée, com um roux, se vocês quiserem espessar um pouquinho também, um roux escuro, nada que não dê para consertar com isso. Outro detalhe aqui também, quer espessar esse nosso caldo, quer deixar ele também junto com o creme, pode usar algum tubérculo, né, para espessar. Aí vocês lembram as regras de espessamento que a gente estudou, certo? As ligações, né? Como pode usar o próprio roux, como pode usar o slurry, por exemplo. E aí são várias técnicas que vocês podem usar para transformar isso aqui num creme, né? É um caldo básico que vocês podem aí fazer outros tipos de molho mais espessados e outros tipos de creme também. Bom apetite! Dando continuidade então às nossas preparações, a gente vai fazer aqui o nosso velouté. Lembra o nosso velouté molho mãe, molho clássico lá daquelas bases francesas que a gente aprendeu, né? Temos aqui nossa mise en place para o velouté então. Nós temos o nosso sachê de épices já prontinho, temos nosso fundo claro de frango que a gente já fez na última aula e temos aqui
nossas 50 gramas de farinha e 50 gramas de manteiga para 1 litro. Lembrem, né? Espessamento com o roux, nós vamos fazer um roux aqui, sempre para 1 litro de líquido, 100 gramas de roux, né? A totalidade de manteiga e farinha, 100 gramas, certo? Vamos então para o fogão, produzir esse roux aqui, onde a gente vai espessar esse nosso molho. Lembrando, né? Se vocês já olharam todos os vídeos, se vocês já viram as receitas, nós vamos precisar desse velouté lá para o nosso bisque de camarão. Dando continuidade então ao nosso salso velouté, a gente pela primeira vez aqui vai fazer o roux. Na verdade vocês já viram eu fazendo o roux escuro, né, naquele nosso outro vídeo, alguns de vocês já até fizeram também. Aqui nós vamos fazer então o nosso roux amarelo, né? Lembra? Roux amarelo, 3 a 5 minutos, né? Ele tem aí de 80 a 75% de poder de espessamento, certo? Então, manteiga. Minha panela aqui está começando a esquentar, eu estou em fogo bem baixo, tá? Vou derreter toda essa minha manteiga primeiro. Não preciso ter pressa, não preciso levantar o fogo aqui para que essa manteiga derreta mais rápido. Eu posso ter paciência, né, para não queimar a manteiga também. E só depois de toda ela derretida, a gente adiciona a nossa farinha. Tá? Então, vai derretendo a manteiga aqui, já tem a farinha ao lado. Toma cuidado com a temperatura. E nessa mesma panela aqui a gente já vai fazer o velouté, tá? Então na mesma panela que você vai fazer o roux, nesse caso aqui a gente já vai fazer o velouté. E daí cabe aquela regra, né? Como o nosso roux vai estar quente, líquido frio sempre, né? Para não empelotar, não ficar nenhum tipo de bolinha aí no nosso molho. Manteiga derretida, a gente entra com a nossa farinha. Mistura bem. Como eu falo, daquele aspecto, né? Vocês veem que nesse momento ela vai ganhar um certo volume, até parecendo com uma massa mesmo, e depois, conforme ela vai esquentando, ela vai se tornando um aspecto de areia de praia, e você começa a ver que a manteiga começa a se soltar da farinha, né? Que na realidade é o quê? Na realidade são aí as moléculas de farinha saturando, né? Por causa do calor, e aí ela perde o poder de absorção e de espessamento delas. Tá? Então agora sim a gente aumenta um pouquinho o fogo, porque a gente vai querer deixar esse roux aqui por 3 minutos, né, até que ele vire um roux amarelo. Pessoal, aqui então está nosso roux amarelo, certo? 3 a 5 minutos aí no fogão, aí você pode baixar o fogo, deixa o fogo bem baixo, tá? Veja que ele já está, né, ele ficou semelhante aqui, um mingau já se espalhando pela nossa panela. Ele começa a ter um leve aroma também de amêndoas, você começa a sentir um leve aroma, mas ainda não tão presente, tá? Porque se ele está muito presente, significa que você já passou do ponto, ele já se tornou um roux marrom, tá? Então aqui a gente vai começar a adicionar o nosso fundo claro de frango. Adiciona um pouco, mexe, cuidado para não se queimar, deixa bem homogêneo. Adiciona de novo. Segue mexendo. Segue mexendo. Quando ele já está mais líquido, você já pode parar com a espátula e vir com o fouet, que daí fica mais fácil de você mexer ele, certo? Vai mexendo, vai adicionando aos poucos. Sempre quando ele ficar homogêneo, de novo, quando ele virar uma pasta de novo, você segue adicionando. Isso até adicionar todo 1 litro necessário. Pessoal, colocando então todo o nosso fundo de frango aqui, né, e mexendo bastante, né, para ele não empelotar sempre. Vejam que ele não empelotou, né, está bem um líquido bem liso. Obviamente ainda não está espessado. Nós vamos deixar aqui agora meia hora, até todo esse sabor do amido da farinha realmente sumir, né? Deixa em fogo branco, sem levantar fervura, tá? Não precisa levantar fervura, sempre Zimmer, né? Aquele 80 graus clássico. E antes, então, a gente deixar essa panela um pouco descansando, o que a gente vai fazer? Vem com um potinho com água, um pano úmido, ou se tiver um pincel de silicone, umedece a ponta desse
desse pano, deixa a ponta bem úmida e limpa as beiradas da panela, que podem ter ficado resíduos de farinha ou manteiga até a proximidade com o nosso velouté, tá? Para que a gente quer isso? Porque não pode haver caramelização nesses resquícios, tá, de manteiga e de farinha que sobraram aqui na beirada da nossa panela. Não pode haver caramelização ali, porque isso pode tanto amargar quanto escurecer o nosso velouté, tá? Tanto é que se você vir aqui mexa devagar, né, sem espalhar nas beiradas da panela o nosso molho, porque isso também pode vir a queimar. Então vem com aqui, vai lá no limite do pano, da panela e do molho. Já ensinei vocês a fazer isso em outro momento também, no outro vídeo, certo? A gente vai passando aqui aos poucos, até ter certeza que toda essa nossa panela, como se fosse fazer uma limpeza mesmo, toda essa nossa panela tá realmente limpa. Tá na dúvida, não conseguiu fazer isso? A melhor coisa que você tem que fazer é trocar de panela. Troca de panela que não vai ter problema algum. É isso? Pessoal, finalizando aqui então o nosso salso velouté, vamos retirar nosso sachê de pis. Aqui, olha só como ele ficou, né? A coloração dele, digamos que não é assim das mais bonitas, né? Mas ele ainda, como eu falei, ele é um molho base, né? Daqui a gente ainda vai fazer várias outras produções com eles. Olha aqui como é o espessamento dele. Claro que aqui ele não tem sal, não tem nada ainda, né? A gente vai usar ele como base do nosso biscuit de camarão, né? Aqui ele está bem límpido, liso e bem aromático. Aqui a gente vai colocar aonde? A gente coloca num bowl reserva, tá? Coloca sempre um filme em cima ou um plástico em contato, tá? Para que ele realmente, na hora de esfriar, principalmente como tem gordura aqui, ele não crie película em cima, tá? E até a hora de você utilizar, ou se for utilizar, né, outro dia, congela, vai para a geladeira, congela, deixa congelado e quando necessitar, descongela sem problema algum. Pessoal, vamos então fazer a nossa última receita dessa filmagem, que é o nosso bisque de camarão. Então, para começar a fazer esse bisque de camarão, a gente já tem que ter feito o velouté, né, que a gente já viu alguns vídeos anteriores aí. Aqui então na nossa mise en place, nosso velouté esperando para ser utilizado, certo? Ele já esfriou, né? Tá esperando, lembra? Coloca o filme em cima para não criar película. Aqui na nossa mise en place também camarão. Aqui eu já descasquei o nosso camarão, certo? Porque a gente vai utilizar tanto o camarão, né, descascado, quanto o camarão, quanto a casca e cabeça dele. Lembrando, né, para o bisque de camarão, né, o mais clássico de todos é realmente a gente utilizar 100% do produto, ou seja, utilizar as cascas e as cabeças. É o que vai dar muito sabor à nossa preparação e vai ajudar a dar cor também, tá? Então, separou isso, coisa importante, lavar muito bem. Lava realmente 3, 4, 5 vezes, certo? Com água bem abundante. Segue lavando, tá? Para realmente essas cascas ficarem bem limpas. O resto da nossa mise en place, básico que está lá no nosso receituário. Manteiga, páprica, alho, né? Extrato de tomate. Para que é o extrato de tomate? Para que a gente faça a técnica lá do pinçagem. A gente já fez essa técnica em outro vídeo, aquele vídeo que eu fiz lá em casa para vocês, certo? Tem dúvida? Vai lá naquele vídeo, olha eu fazendo pinçagem, mas aqui a gente vai repetir a técnica, né? Que é aquela técnica de caramelizar, né, a polpa de tomate para a gente obter cor a partir disso. Então, mise en place feita, vamos para a panela. Vamos começar a fazer nosso bisque de camarão. Primeira coisa, panela quente, nossa manteiga. Lá no receituário pede 50 gramas de manteiga, né? Mas nesse momento vocês vão usar só 30. Fiquem atentos ali onde eu coloco, vou utilizar só 30 gramas de manteiga, né? Que a gente vai selar as cascas desse nosso camarão. Então, fogo médio para alto, cascas do camarão. Vai selar um pouquinho aqui até ter a certeza que coagulou totalmente, né? Lembra que aqui a gente quer coagular totalmente, não sobrar nenhum resíduo, né, de sangue, nada aqui, nenhum de camarão, né, para que depois não amargue nosso bisque, certo? Ó, o camarão já vai ganhando aquela cor característica dele, mais laranja, mais rosado, né, que é uma cor característica do camarão, que depois a gente vai ver essa cor também presente
no próprio bisque, né? O bisque é uma preparação que ele fica com essa tonalidade laranja, por causa do camarão e todo o processo que a gente faz para obter cor realmente, né? Então, vamos selando o camarão aqui e depois a gente entra com o nosso mirepoix. Então, cascas e cabeças de camarão na panela, já começou a caramelizar, começou a dar uma leve grudada no fundo, a gente entra com mirepoix. Nesse momento, se necessitar, a gente pode entrar com um pouquinho mais de manteiga, tá? A gente pode colocar um pouquinho mais de manteiga para ajudar a dourar um pouquinho mais. Então entra lá, mais 10, 20 gramas de manteiga, um pouquinho mais de gordura, que vai ajudar a dar mais uma dourada no nosso mirepoix nessas cascas de camarão. Quando nossa cenoura, nossa cebola, nosso salsão começar a dourar, tá? A gente vai aí entrar com alho, páprica e com tomate para começar a fazer o pinçagem também. Processo de caramelização na panela acontecendo, né? A gente já vê o fundo da panela começar a caramelizar. A gente entra então com a páprica e o alho e com o nosso extrato de tomate para fazer o pinçagem. Então, colocamos aqui, misturamos e vamos continuar dourando essa nossa preparação. Pessoal, aqui então, né? Olha só. Fundo da nossa panela bem caramelizado, tomate pinçagem bem caramelizado, essa cor bem âmbar realmente de caramelo, veja, não está queimado, né? Ele está caramelizado. Nesse momento aqui, então, fogo um pouquinho mais alto, a gente entra com o conhaque para deglaciar toda essa nossa preparação aqui, né? Então, é aquele momento que a gente vai raspar bem o fundo da panela, vai removendo toda essa crosta que se formou nesse processo de caramelização. Feita a deglaçagem, agora para começar a cozinhar, a gente entra lá com o nosso velouté já finalizado. Aqui está ele, ó, nosso velouté. Vamos entrar com o velouté aqui. Aproveita bem, raspa todo esse nosso bol. E agora é cocção lenta, fogo baixíssimo por 45 minutos. Passado todo o tempo, então, a gente vai ter aqui o nosso bisque quase pronto, né? Já um caldo já espessado, como o nosso velouté já estava espessado, que ele vai espessar um pouco mais ainda, porque ele vai reduzir. Se for necessário, vocês podem acrescentar, se acharem que ele reduziu demais, tá? Vocês podem acrescentar um pouquinho do caldo de frango que vocês ainda têm, ou do caldo de legumes, tá? Qualquer um, sem problema algum. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente coa esse camarão, leva ao liquidificador e vamos bater essas cabeças, essas cascas, esse mirepoix lá no liquidificador para depois coar novamente, tá? Então, coamos ele aqui, levamos e vamos adicionando o líquido aos poucos lá no liquidificador, se for necessário, para que ele bata melhor, mas não pode ficar muito líquido, ele tem que ficar um pouquinho pastoso, certo? Não pode ficar muito líquido, que senão depois a nossa preparação aqui ele acaba virando realmente mais um fundo, um caldo de novo, do que exatamente o bisque que a gente quer. Pessoal, então aqui, acabei de coar, temos já um caldo de camarão muito saboroso aqui, né? Se vocês provem, façam a experiência de provar, né? De sentir o aroma, vocês já vão ver como o próprio velouté também já traz um aroma muito bom. Aqui já seria uma preparação por si só, né? E aqui temos nosso mirepoix com as nossas cascas que nós vamos bater no liquidificador agora, tá? Então a gente pode adicionar tanto um pouco desse caldo quanto um pouco de fundo de frango mesmo para ajudar nosso liquidificador a bater. Enquanto estava lá cozinhando, eu também já deixei, né, nosso camarão aqui já cortado em cubos, conforme diz no nosso receituário, e já estou secando ele aqui também, deixando ele bem sequinho, para na hora de a gente selar, ele não soltar o mínimo de água possível. Então já deixa ele bem seco para que a gente utilize depois. Lembrando que, na realidade, o bisque, né, o bisque mais original, realmente ele não utiliza o corpo do camarão aqui, ou seja, a carne do camarão, né? Ele utiliza a casca, uma receita para você reaproveitar as cascas do camarão, certo? Aqui, como na realidade o meu objetivo era demonstrar para vocês o bisque, mas não quero que sobre camarão, a gente vai utilizar aqui para finalizar também esse nosso bisque, certo?
Pessoal, então, depois de batido, olha só, essa é a textura que nós temos que adquirir, tá? Observem, tá? Essa aqui é a textura. Então, depois de batido, vamos ao chinois. Professor, não tem chinois, usa peneira. Professor, não tem peneira, usa um paninho de louça aí, que você não é bem limpinho, certo? Pode utilizar o que você tiver para coar em casa, né? Então, vamos colocar aqui, que eu já posso colocar tudo. Vai coar bem e depois a gente vai misturar os dois e finalizar lá na panela. Pessoal, vamos então aqui finalizar o nosso bisque. Aqui está o nosso creme lá que a gente bateu no liquidificador, né? Vamos voltar para a panela. Utiliza todo. Aqui está o nosso caldo com o velouté. Vou falar para vocês, só essa primeira etapa, né, já era um bom creme, um molho para vocês usarem para qualquer outra preparação. Vamos misturar, esperar aquecer um pouquinho e aí a gente entra com o creme de leite. Então, bisque misturado, né, as duas emulsões que a gente tinha, agora a gente entra com creme de leite. Lembrando, creme de leite gelado, tá? Colocamos creme de leite e mexemos. Lembrando também que o creme de leite gelado serve como um elemento de ligação, um espessante, né? Colocamos creme de leite. Vamos acertar agora sim, pela primeira vez, sal, umas 2 pitadas de sal. Esperamos levantar a fervura e encerramos. Pessoal, então para finalizar nosso bisque, vamos selar o camarão e adicionar o bisque a esse camarão que a gente já deixou cortadinho seco lá atrás, certo? Então, manteiga, frigideira quente, adicionamos a manteiga, a gente entra agora com o nosso camarão, sempre lembrando o quê? De não amontoar o camarão na frigideira, né? Então a gente vai colocando aos poucos esse camarão aqui. Não mexe para ele não soltar água, né? Deixa ele paradinho aqui, deixa uns 15 a 30 segundos, dependendo da temperatura do seu fogo. Depois, mexemos a primeira vez para soltar um pouco do fundo da panela. Deixamos parado de novo. E aí, salteamos. Salteou, mexeu. Pode nesse momento já baixar ou quase desligar o fogo. Com a panela do bisque já finalizada ao seu lado, vem com o bisque ao lado e vai adicionando uma boa parte ou quase todo o bisque na frigideira. Espátula de silicone, mexe aqui, ele vai dar mais uma espessada. Finaliza, acerta um pouquinho de sal se necessário, né? Então experimente. Se achar necessário, aqui é o momento de colocar sal e daqui a gente vai direto para o empratamento. Pessoal, então finalizando nossos vídeos de hoje, né? Lembrando que a gente fez hoje, a gente fez uma manteiga composta, a gente fez um caldo barra sopa de cebola, certo? Fizemos também o nosso velouté e que a gente utilizou esse velouté, que é o molho mãe, no nosso bisque. Então, todas as preparações bem básicas, preparações clássicas, onde vocês podem treinar tanto parte de cortes de vocês, quanto também habilidades básicas que vocês aprenderam nesse semestre, né? Aprender roux, outros tipos de ligação, creme de leite gelado, manteiga gelada, né? E vários outros pontos que a gente aprendeu aí já nesse semestre. Aqui está nosso bisque finalizado, como eu falei para vocês. O bisque a gente pode até separar ele em 3 partes, né? Aquele primeiro caldo que resultou do velouté com a cocção das cascas do camarão.
depois o outro creme com o camarão batido e agora a junção desses dois com um pouquinho de camarão picado também e um pouquinho de azeite de oliva para finalizar. Lembrando que vocês podem também deixar alguns camarões inteiros se quiserem fazer algum tipo de decoração, né? Colocarem um pouquinho de salsinha ou cebolinha, o que vocês quiserem, mas o objetivo aqui não é esse, o objetivo aqui é que vocês realmente aprendam essas técnicas básicas para depois a gente evoluir um pouquinho nos empratamentos.